Código Aberto no ar, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Esse é o 10º encontro dessa temporada que tem sido muito especial. Tem sido uma temporada de passar por assuntos importantes, alguns delicados, para algumas pessoas até polêmicos, mas a gente tem tentado, através da Bíblia e a partir da Bíblia, entender esses temas como Deus quer que a gente entenda. Nós temos atendido um chamado para ser mordomos, entendendo que mordomia é cuidar daquilo que não é nosso como se fosse. É ser um depositário, é ser um cuidador, é aquele que entende que é um administrador daquilo que Deus possui. E você tem sido abençoado, espero que esteja sendo, e reconhecendo as bênçãos de Deus através desse estudo, e com certeza está nos abençoando também. E continue participando do Código Aberto através das redes sociais, comentando, compartilhando, convidando os nossos convidados aqui para participar também de alguma coisa, cumprimentando-os na rua. A Ivelise aqui tem sempre a agenda aberta para convites de refeição, né, Ivelise? De refeição, fica claro. Se tiver refeição. Tá ótimo, que bom. E Ivelise, tá tudo bem com você? Tudo certo, eu agradeço. Fico triste que estamos caminhando quase para o final, mas também é um fechamento de um ciclo especial. Estamos no último mês, né? Na nossa últimas 4 semanas que nós teremos agora. Vou poder mandar um beijo? Posso mandar? Você sempre pede, mas você acaba mandando mesmo, então eu estou tranquilo. Eu agradeço. Um abraço especial para a Damares, que tem nos ajudado, acompanhado. Sim. Ela é muito especial, minha amiga, que Deus abençoe. Damares, que é o quinto elemento, né? É a quinta convidada que tem acompanhado a gente aqui. Não está aqui, mas está. Mas está conosco. Muito legal. Obrigada. Ali fora. Pastor BJ, tudo em ordem? Tudo em ordem, prazer em estar mais uma semana aí com todo mundo. Tamo juntos. Legal. Pastor BJ que tem contribuído com a gente e também contribui com o estudo da lição através do seu próprio canal, que é o canal Victor BJ. E tem também a página da Escola Sabatina Jovem. Ah, legal. A gente publica vários conteúdos lá também, a galera quiser acessar aí vai ver muita coisa legal. E sobre indicar conteúdo, fica a indicação também para você, que você pode ter mais sobre o tema através do podcast do Código Aberto, junto com a Conexão Jovem, que é o Contra a Cultura. É só você procurar Contra a Cultura no seu aplicativo de podcast, seu smartphone, ou ouvir os áudios do Contra a Cultura através do novotempo.com/contracultura. Também existe um canal do Contra a Cultura no YouTube, onde você pode ver os vídeos que são preparados que é da gravação do momento que o pessoal produz ali os áudios, o Isaac, a Bianca e a Maiara. E você pode acompanhar também o Contra a Cultura e ter mais enriquecimento a respeito dos temas que a gente está vendo aqui. Karine, olá, que a gente está falando em Escola Sabatina em conteúdo, a gente lembra do seu Moisés, que tem um programa. Como é que é o nome da cidade lá? Meu pai, seu Moisés, o irmão Moisés, como ele é conhecido lá, ele tem um programa na cidade de Iretama, um programa na rádio. Acontece no sábado, da 1h, da 1 às 2h. Olá. E ele passa a lição nesse programa. Fala também do mesmo tema que a gente está falando aqui. Exatamente. Tudo em ordem com você, Karine? Tudo em ordem, graças a Deus. Feliz por mais um dia, triste porque está terminando, mas feliz da mesma forma, né, por ter feito essas amizades e ter obtido muito conhecimento nesses dias aqui. Que legal, Karine. Obrigado mais uma vez. Diego. E aí, pastorzão? Firme e forte? Beleza, forte. Estamos aí mais uma semana, motivando o nosso coração com esse tema da mordomia. Tem impactado a minha vida. Que bom, que Deus seja louvado por isso. Obrigado Amém. mais uma vez por Amém. estar aqui. E nós temos, de forma bem especial, uma realização de um sonho do Código Aberto, porque há muito tempo o Código Aberto sonha com esse momento de ter os discípulos aqui, né? E já é algo que de longa data, mas a agenda de vocês nunca permitiu que esse encontro tão maravilhoso acontecesse. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus. Como é que tá? Vamos daqui para lá. Elias. Não, Daniel. Elias está lá. Daniel, tudo em ordem? Tudo em ordem. E Não. gostaria de falar, ressaltar que também é um sonho nosso, né? Que está sendo realizado. Que Então... Era um dos programas que a gente mais queria participar e nunca chegava esse dia. O Javelin está falando que antes de vocês existirem como grupo, a gente já queria trazer vocês aqui no Código Aberto. Era uma Desde profecia, antes né? da criação. Mas é um prazer ter vocês aqui, Daniel. Daniel, Raíssa, tudo bem, Raíssa? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz por estar aqui. E vocês são de onde? Naturais de onde? Brasília, Vocês moram em Brasília? Distrito Federal. Legal. E Elias, tudo em ordem? Tudo certo, pastor, graças a Deus. Como o Daniel falou, a gente está muito feliz de estar participando desse programa, né? Até porque a gente também gosta muito de estudar os temas que a gente vê, né, sendo abordados nesse programa, né? Que legal. Agora, o assunto sobre mordomia também é um assunto muito interessante. Então... E é uma coisa que faz parte da gente já estudar a lição, já estudar... a gente precisa estar inserido nesse contexto, porque a gente prega sobre isso nas nossas canções, então... Legal, muito bom. Então é bom saber disso, que já ficam prontos aí, porque as perguntas que a gente não souber aqui serão para vocês, tá bom? Daniel e a Raíssa aí, sabendo... pastor, estão, ó... Estudaram Tá bem. tudo certo aí? Tudo certo com o Daniel, com a Raíssa e Ó, comigo. o Elias já tá matando no peito já, tá mandando para matar no peito. Mas a Raíssa, eu sei que a Raíssa está bem preparada também para responder tudo, né, Raíssa? Aham. Tá ótimo.
Muito bom, prazer ter vocês aqui com a gente. Vocês vão Prazer, cantar no pastor. terceiro bloco, mas durante o programa, se vocês quiserem participar também, o microfone de vocês está aberto, vocês têm voz. Eu vou citar a Bianca do Conexão, aqui vocês têm voz e têm vez, tá bom? Fiquem à vontade. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração para começar a nossa conversa dessa semana. Eu quero pedir para o pastor BJ para orar para a gente, por favor. Pode ser? Claro, claro. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por a gente estar aqui, obrigado por esse estudo. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco e com todos que estão nos acompanhando também. Faça-se presente em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando você que está em casa, nós estamos numa caminhada nessa temporada falando sobre mordomia cristã. Entendendo aí a mordomia, nós já tivemos várias definições. Se você voltar nos últimos programas, você vai ouvir diferentes definições sobre mordomia. De forma bem especial nessa semana, nós queremos pensar em algumas outras doutrinas bíblicas que elas se relacionam também com a mordomia. Entendendo que a mordomia, ela é um ensinamento bíblico, lembrando aquilo que a gente já falou por aqui, que é um termo que não faz parte muito das nossas conversas, pelo menos no sentido bíblico que ela aparece, e também nas versões mais atuais da Bíblia é um termo, a palavra mordomia ou a palavra mordomo quase não aparece. Aparece talvez em umas versões um pouquinho mais antigas, mas ainda assim o conceito de mordomia está presente. É mais ou menos, a gente pode usar um paralelo, porque talvez está pensando, mas se a palavra não aparece na Bíblia, por que a gente está usando? Aí é mais ou menos quando a gente pensa na Trindade. A palavra Trindade não aparece, mas o conceito da Trindade está em toda a Bíblia. Da mesma forma, a palavra pode não aparecer, mas o conceito está bem claro. E a gente vai tentar relacionar com algumas doutrinas bíblicas. Mas uma coisa importante, antes da gente relacionar com as doutrinas, é a gente tentar pensar o seguinte, que existe um fio condutor que conecta todas as doutrinas bíblicas, inclusive a mordomia. Quando a gente pensa nas doutrinas bíblicas, o que a gente vê? Qual que é o ponto central da Bíblia? Qual que é o ponto central de qualquer ensinamento bíblico que precisa ser o ponto central também da mordomia? Eu gostei da ilustração que a lição trouxe, do conceito de uma roda, né? Cristo é o eixo dessa roda, é o que mantém todos os aros ligados a essa roda e dá estabilidade. Então, se a gente puder definir o que está nesse centro que dá essa estabilidade, e aquilo que a gente acompanhou até aqui, já estamos na 10ª lição, é a pessoa de Cristo Jesus. Então, Cristo é apresentado para nós nessa lição, mais uma vez, como centro. Em todas as outras a gente viu a pessoa de Cristo, mas nesse momento a gente começa a ver as características, melhor dizendo, de Cristo Jesus como aquele que vai produzir estabilidade e vai dar as funções para o corpo se manter estável, né? Jesus é o centro de tudo, né? Então, assim, é o centro da nossa vida. A Bíblia, ela se resume na história de Jesus. Jesus está presente desde o início da criação até o fim dos tempos. Então, assim, com a mordomia não é diferente, né? Então, se a gente vive uma mordomia ou qualquer doutrina sem Jesus, então a gente não está vivendo a essência dela, que é a pessoa de Cristo. Eu penso que até gera um certo conforto para quem nos escuta saber que se o nosso destino é a semelhança de Cristo, então fica mais confortável olhar para mim através de Cristo. Porque quando Ele me olha com carinho, com muito amor. Não tem nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais ou deixe de fazer que Ele me ame menos. E mesmo hoje, o quanto Ele me ama, amanhã Ele não vai me amar mais, porque neste momento Ele me ama de maneira suficiente. Mas na prática da vida cristã, e inclusive sendo cristãos, é corriqueiro, ou é fácil pelo menos, a gente assimilar alguns comportamentos. Por exemplo, a gente falou de dízimos e ofertas, é fácil de certa forma eu assimilar isso, incorporar isso à minha rotina, mas perder Cristo de vista. E por que isso acontece? Por que às vezes a gente assimila uma rotina cristã, a gente assimila uma rotina religiosa e perde Cristo de vista? Pastor, Ó, tem ali o... Vamos ver a Karine e depois a gente ouve a Elisa, então. Peraí, vamos lá, mas dá tudo certo. Eu comentei em outros programas e eu vou bater na mesma tecla mais uma vez. O que vai gerar uma reação nossa, no contexto que a gente está falando em resposta à mordomia, é se eu tiver uma boa compreensão de quem é Deus, para mim. Para tudo na vida, o que vai gerar uma boa reação minha em resposta é se eu souber quem é Deus. Cristo, ele é a revelação especial de quem é Deus para nós. Cristo é a revelação divina de quem é Deus. Quando eu olho para Cristo, eu enxergo Deus. E se eu enxergo Deus, eu compreendo quem Ele é. A minha resposta em relação às coisas que Ele pede para que eu faça vai ser espontânea e não vai ser uma obrigação minha, vai ser uma resposta automática.
Pastor, esse conceito de que Cristo é o centro, deve ser o centro de tudo, ele é de vital importância para qualquer mordomo, né, que vem tratando a lição. Por quê? A Bíblia diz que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Se os ramos estão cortados da videira, ele não recebe nutrição da videira, certo? Então, Cristo, ele é que nos proporciona, né, a compreensão, ele nos proporciona tudo, a nutrição que nos comunica vida, que nos comunica tudo, né, em relação às nossas, como mordomos e administradores daquilo que Deus nos emprestou, que é dele, né, nós devemos buscar dele essa força, estar ligados à videira, né, porque só Cristo pode operar em nós o querer e o efetuar e também administrar tudo que ele nos emprestou, que aí envolve também as faculdades mentais, morais, físicas. Tudo isso tem a ver com temperança também. O conjunto completo do ser, né? Um conjunto completo do ser. E, Tiago, a Bíblia tem um grande exemplo, um case aí de como e o que pode acontecer quando a gente tira Deus do centro, né? Você vê todo o Antigo Testamento, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, mas tudo era apontando para Jesus. Santuários, rituais, tudo. Jesus vai vir, Jesus vai vir. Só que o povo de Israel tomou as coisas e as doutrinas como um fim em si mesmo e foram para o legalismo, o farisaísmo que a gente conhece. Então a gente tem esse mesmo risco se a gente perde Jesus do centro. E como é que a gente, de forma mais concreta, a gente consegue enxergar isso acontecendo hoje, inclusive nessas rotinas religiosas? Eu estou só voltando nisso porque quando a gente vai para aquilo que a gente volta para os temas que a gente já abordou, é muito fácil a gente fazer essas coisas, e não só isso da mordomia. É muito fácil a gente escolher um dia para guardar, é muito fácil a gente parar de comer isso, parar de comer aquilo, assimilar uma rotina de ir à igreja, de vestir essa roupa, não vestir aquela roupa, e isso não tem nada a ver com Cristo. A gente fazer isso porque a gente quer fazer parte de um grupo, ou porque o grupo impõe isso para a gente, mas isso não tem nada a ver com Cristo. Em que aspectos hoje concretos a gente vê isso acontecendo? Uma rotina sendo repetida, padrões sendo repetidos, sem necessariamente ter uma relação com Cristo. Já percebeu o quanto as pessoas estão cansadas de serem quem as pessoas acham que elas precisam ser? E a necessidade que nós, como seres humanos, temos de aceitação? Aí eu quero agradar com quem eu estou e eu tiro o foco de Cristo, eu quero fazer para que Ele me aprove. Aí eu percebo como ela faz, então quero modelá-la para ver se eu consigo o mesmo sucesso que ela. Na prática, se eu focar nas pessoas, essa mordomia ou aquilo que eu guardo, o dia que eu guardo, ou uma doutrina separada de Cristo pode se tornar heresia, pastor. Isso é porque muito legal. Porque o centro de Pensar todas nisso. as Não, coisas... não que é legal isso acontecer, é legal a frase. Sim, o centro de todas as coisas é Cristo, mesmo que eu não faça dele o centro da minha vida. Jesus vai continuar sendo o centro do mesmo modo, porque a Bíblia diz em Colossenses, em Romanos, em Coríntios, que ele é a supremacia de todas as coisas, ele está acima de tudo, ele já era antes de tudo acontecer. Então não sou eu que torno ele o centro, ele é o centro de todas as coisas. Mas eu posso reconhecer isso na prática e vou viver, volto para a frase, de modo mais confortável. Quanto mais você se incomodar ou pensar o que os outros devem achar de você, mais você vai buscar ser alguém que você não tem noção e não vai se tornar aquele que Jesus quer que você seja. E a gente tem um risco muito grande, Thiago, de entrar no piloto automático. Eu digo isso porque eu sou pastor, faço uma série de coisas legítimas, mas se eu não me cuidar e não me reprogramar, todo dia mesmo, por que eu estou fazendo isso, sabe? É muito fácil a gente fazer porque o pai fazia, porque sempre fez. Então, sempre, por que eu estou fazendo isso? Tem que ser por Jesus, tem que ser por Cristo. E a gente sempre esquadrinhar as nossas motivações. E a gente fica condicionado, né? Quando você estava falando, eu estava pensando nisso também. A gente se condiciona com algumas rotinas e faz sem pensar. E a lição, ela traz esse elemento crucial. A mordomia não é uma filosofia, não é algo abstrato, é uma pessoa, e essa pessoa que age. Quem é essa pessoa? É Cristo, e Ele faz por nós, e Ele de fato é o centro, Ele que mobiliza e estabiliza isso tudo. Então, nos condicionarmos ou nos conformarmos, como a gente já falou em outras lições, com este mundo, com as tendências, com que, eu acho que eu devo fazer assim, porque as pessoas estão fazendo e etc., deixa a gente na forma desse mundo e não na forma de Cristo. E sempre estar consciente, né? Até na mordomia, e especialmente, né? A gente ser mordomo, mas sempre consciente. Por que estou sendo? Por que estou sendo? Por causa de Cristo. Uma coisa importante também, pastor, é Cristo como centro da nossa vida. Tem um comentário interessante que a lição trouxe. Só por causa de Cristo temos uma vida que vale a pena ser vivida.
Cristo é o fim de todas as coisas, de todas as nossas ações. Ele é o objetivo. Tudo que nós fazemos, administramos, como vivemos, é para honrar e glorificar Deus. Tira Deus da história, tudo perdeu sentido. O mundo não reconhece isso. Como é que um pai pode dizer que é um filho se ele não conhece a Deus? Ele não sabe o que é amor. Então, em tudo que há virtude, em tudo que há algo que dure eternamente, aponta para Cristo. Em todas as virtudes, tudo que é bom e nobre aos olhos do ser humano, apontam para Cristo. A diferença é que o mundo não sabe disso. E ele vive como se isso fizer... Porque depois que você morre, de que valeu as coisas, a sua vida? De que valeu se o fim não foi Cristo? Então, tira o Cristo do centro, tudo perdeu sentido. Tudo que fazemos é para Cristo. E é interessante falar isso, que isso tem um pouquinho a ver com aquilo que a Evelise falou, que falou, às vezes as pessoas não sabem disso, mas ele é o centro. É como se eu acordasse é como se eu acordar de manhã e eu simplesmente vou viver o meu dia e eu não estou me dando conta de que o planeta está girando e que ele precisa estar girando numa órbita correta em torno do Sol. Eu não me dou conta disso, eu não paro. Assim, nossa, será que hoje o planeta vai girar certinho? Eu não paro. Eu sei que ele vai girar e ele está girando, mas eu vivo indiferente a isso no meu dia. E às vezes também nós somos colocados e a gente gira em torno de Cristo, mesmo quando a gente não entende que é Ele que planta esses desejos por coisas eternas no nosso coração, mas a gente gira em torno dele. O nosso nível de consciência disso é que precisa ser apurado, né? Que você falou, para não ficar no piloto automático. E, pastor, exatamente o que o BJ falou e dentro do que o Diego comentou, o BJ falou, eu preciso reprogramar a minha mente. Então, ninguém para pensar quando acorda, que acordou, que vai ao banheiro, escova os dentes, que vai comer. Ninguém planeja isso. Nós temos no cérebro comportamentos que são automáticos. Sim. Só que o nosso cérebro foi criado por Deus de uma forma elástica e flexível. Ele aprende novos comportamentos. Então, por exemplo, eu vou dizer por mim, eu preciso lembrar de Deus. Eu preciso. Não por ele, mas por mim. Se você disser assim, isso não é natural? Não, não é natural. Mesmo as tarefas que eu tenho no dia a dia, eu coloco no celular. E eu tenho um lembrete lá no celular, é hora de orar, por exemplo. Na hora do meu trabalho, no nosso prédio, a gente tem assim no térreo um vão aberto onde bate o sol. Pois todo dia eu me programo para descer, para olhar o céu. Eu tenho que descer 5 minutos, eu preciso disso. E eu coloco como programação para eu lembrar que eu estou, na verdade, me relacionando com alguém que vai além daquele concreto onde eu trabalho. Aí eu preciso respirar 5 minutos. Eu me programei mentalmente, toda vez que eu encontrar uma criança, a pegar essa criança, seja no meio do trabalho, na correria da vida. Porque quando eu encontro uma criança, é uma forma de Jesus falar comigo, de um olhar singelo, de um sorriso, de um momento ingênuo, porque nós estamos programados a uma correria. Então é preciso estar de maneira consciente. Intencional, ele falou, né? Intencional, é isso. E a Nova Semente bate muito nessa tecla. A nossa comunidade é ser discípulo e agir de forma intencional. E não pensar que isso é automático. Porque mordomia tem como centro Jesus Cristo, mas é um projeto intencional de vida. Até porque a gente já falou bastante disso aqui, que não é da nossa natureza. Não é da nossa natureza pensar isso, fazer sacrifícios, não faz parte do nosso funcionamento natural. Então, contemplar, o Diego falou bastante disso, né, de contemplar a Cristo, não faz parte do nosso funcionamento natural. Exato. E não faz parte, e quando a gente está envolto em outras coisas, né? Você falou do trabalho e tal, mas vou usar um exemplo aqui, que eu acho que muitos dos jovens que estão nos ouvindo podem se pegar nisso. Quando você tem um momento livre, que você pode refletir nas coisas de Cristo, você pode refletir na sua própria vida, nas suas ações, como foi seu dia, como a Ivy faz um planejamento, a maioria das pessoas não quer isso e gosta de viver em função do tédio. Sabe, de passar, não, vou passar pela vida, vou deixar passar as coisas, porque o que eu vou pensar? Não vou pensar em nada. A lei do menos esforço. A lei do quanto menos coisas eu fazer, melhor. Vou evitar pensar em coisas muito complexas. Eu quero pensar em nada, pensar no vazio. E isso é perigosíssimo. Porque no momento que a gente pode nos planejar, o tempo, a gente já disse isso aqui, é um dom dado por Deus para que a gente tenha que administrar também. Então, se eu faço mau uso do tempo para refletir nas coisas de Cristo, quanto tempo eu tenho feito? E é pragmático, não é algo distante, é uma coisa concreta. Nós vamos interromper a nossa conversa aqui, a gente vai voltar no segundo bloco. Só para você entender, nós estamos falando sobre essa centralidade do Cristo na doutrina, essa doutrina da mordomia também, mas a gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre isso, mas que fique claro para você que Cristo é chamado, nós somos chamados para ter Cristo como centro da vida, não apenas de ensinamentos, não apenas de rotinas, mas o Cristo como centro da vida. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Código Aberto, fica por aí.
Código Aberto de volta, esse é o segundo bloco, nosso 10º encontro. E as semanas vão passando rapidinho, a gente vai recebendo cada vez mais informação. Eu espero que você esteja sendo enriquecido pelo conteúdo que a gente tem compartilhado com você aqui. Nós temos enriquecidos com isso, nós temos sido enriquecidos com isso, temos pensado e feito reflexões da nossa vida. A gente tem compartilhado um pouquinho das nossas vivências também, não porque elas são ideais, mas porque é o nosso ponto de referência. O ponto de referência é a nossa própria vivência. Em alguns casos, é uma referência para você fazer o contrário daquilo que a gente faz. Em alguns momentos a gente fala de algumas experiências que nós temos, de alguns modos que a gente aprendeu a viver, que a gente sabe que nós mesmos precisamos desaprender. E a gente compartilha isso com você para que é importante também as pessoas saberem a gente aprende não apenas pelo exemplo, mas a gente aprende pelo contraste também, né? A gente aprende olhando aquilo que a gente não deve repetir. Nós saímos do primeiro bloco falando um pouquinho sobre a centralidade de Cristo na doutrina, na vida e nesse ensinamento sobre mordomia, que mordomia não diz respeito simplesmente a fazer coisas, mas ter atividades que gravitam em torno de Cristo. E quando a gente pensa na centralidade de Cristo, a gente é levado também para um outro ensinamento bíblico, que é o ensinamento do santuário. O santuário é uma realidade muito presente no Antigo Testamento, vai ser ressignificado no Novo Testamento e a gente tem uma experiência também relativa ao santuário no nosso tempo. Só para a gente, antes da gente chegar e tentar conectar essas duas coisas, o que significa, o que era o santuário para o povo do Antigo Testamento, o que acontecia no santuário, o que ele representava, e a gente tentar tirar algumas lições disso para a gente também. Pastor, quando eu vejo a doutrina do santuário, o exemplo do santuário, eu vejo que o santuário é um esforço extremamente didático de Deus mostrar para o ser humano qual que é o propósito dele da salvação. Mas antes de você chegar nesse ponto, me responda uma coisa, então, anterior a isso. Que é o seguinte, a gente está partindo da ideia da existência do santuário, mas o que é? O que existiu? Como é que surge essa ideia do santuário? Ok, eu vou chegar... Ah, você vai chegar lá? Eu vou chegar nessa parte. Então tá bom. Por que o santuário foi colocado para o povo? O santuário foi colocado depois de 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito. E por que Deus deu o santuário para o povo? Porque o povo já tinha esquecido quais eram os ensinamentos de Deus, já tinham ficado distantes do ensinamento de Deus. Então, Deus, como uma forma lúdica de mostrar para eles, como se fosse daquela forma assim, ó, eu preciso desenhar para que vocês entendam qual que é o meu plano da salvação, porque se eu só falar, talvez vocês não vão entender. Então, Deus, de forma lúdica, coloca o santuário com detalhes perfeitos, com medidas, com tecidos, tudo de uma forma bem lúdica para o povo entender qual que era o plano da salvação, o que deveria ser feito no santuário e qual que era a parte que cabia a todo o povo. Se a gente parar para analisar, quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa de algo para nos mostrar quem é Deus na nossa vida. Por exemplo, no Éden, qual que era a Bíblia que Adão e Eva tinham no Éden? Era a natureza, porque com a natureza eles conseguiam perceber quem que era Deus na vida deles. Com o passar do tempo, teve dilúvio, enfim, e precisou ter o Pentateuco, para que eles pudessem entender qual que era a vontade de Deus. E além do Pentateuco, aí vem o santuário também, porque o povo se corrompeu e Deus precisou mostrar o santuário como a obra da expiação que ele queria fazer depois com Jesus Cristo na terra. E mesmo assim, ainda não foi o suficiente para o povo. Precisaram vir os profetas para dar mais suporte para o povo entender quem era Deus. E ainda assim não foi suficiente. Precisou vir Jesus encarnado aqui na terra para morrer por nós. E mesmo assim o povo ainda não conseguiu entender qual que era o plano de Deus. Aí precisaram vir os evangelhos. E se a gente for trazer para a nossa vida hoje, a gente tem espírito de profecia, a gente tem informações teológicas enormes, muitos livros falando sobre isso, para a gente tentar entender uma coisa que é simples. Deus é amor e Deus é soberano. Uma coisa que me chama muita atenção no santuário é apenas um elemento do interesse maior de Cristo, que é estar com a gente. Deus sempre quis estar com seus filhos. E o santuário é um exemplo concreto disso. Então, ele quis estar com seus filhos, como a Karine disse, no Éden. Ele estava no meio deles. Quando ele propõe um santuário, a semelhança do santuário celestial, porque ele queria estar no meio do povo. Cristo, Emanuel, Deus conosco, ele sempre quis estar conosco. Então, o santuário é uma representação disso. E a gente vê
geograficamente até a posição do santuário no meio do acampamento. Por que isso? Logisticamente falando, para que todo olho veja, por onde quer que eles passassem, que a presença de Deus estava com eles ali, a presença de Deus. Então, eu acho que o santuário tem uma característica essencial dentro dessa perspectiva da mordomia, na minha opinião, é que não só eu devo colocar Cristo, mas ele já está, ele se põe entre nós, né? E aí no ministério de Cristo a gente vê isso de modo mais aberto ainda, né? Então, Deus conosco é uma realidade na mordomia. E resumindo essa história, todo o santuário, né? O povo havia saído, estava no Egito, quando Deus chamou eles de volta, ele deu, né? Falou, olha, faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Ou seja, Deus queria ser o centro, o santuário aponta para Cristo, Cristo queria ser o centro da nação. E ali tinha uma série de rituais dentro do santuário que tanto apontavam para Cristo, quanto também para a mordomia, que é o que a gente tem estudado. Você falou dos rituais e como é que eles apontam, você falou deles apontarem para Cristo. O que acontecia, além da questão do sacrifício, o que era vivido no santuário? A gente falou disso, mas qual que era o propósito do santuário para que o povo valorizasse tanto? Deus coloca no meio um lugar construído inicialmente com as cortinas e depois um tabernáculo móvel, né? E depois vai ser construído de forma concreta, com concreto mesmo, né? Com pedras e tudo mais, por Salomão. Mas qual que é o propósito? Porque o que acontece de tão especial no santuário, ou quais são as coisas que acontecem de tão especiais no santuário, que faz com que ele seja tanto a habitação de Deus, quanto o eixo gravitacional do povo de Israel no Antigo Testamento? Pastor, o santuário, tanto o terrestre quanto o celestial, vou especificar os dois, a função do santuário, para mim, a mais importante, é um meio de aproximação entre Deus e o homem, onde o sumo sacerdote fazia, né, efetuava o sacrifício, né? E isso simbolizava também o perdão dos pecados do povo. E isso aproximava o povo de Deus. Na verdade, Deus aproximava o povo dele, né? Para mim, essa é a função mais importante do santuário, a aproximação entre Deus e o povo. E o santuário é tão importante, tão importante, que o santuário do Velho Concerto foi feito por homens, certo? Como vem trazendo a lição. Feito por homens, onde eles se utilizavam disso para fazer seus cultos e todos os rituais que a Bíblia descreve. Agora, uma coisa que me demonstra ainda mais a importância do santuário, além dessa aproximação, é que ele ainda existe, e a gente chama de santuário do Novo Concerto, porém, construído por Deus. É um santuário construído por Deus, onde o próprio Jesus está à destra de Deus no céu, ministrando em nosso favor. Essa é toda a importância do santuário até hoje. Veja, né? Que é uma obra de reconciliação ainda, perdão dos nossos pecados. Sim. Veja que, novamente, o santuário, ele nos reporta a ideia cristocêntrica. Novamente, o Senhor perguntou, e ele até respondeu, o que acontecia no santuário? Era a obra da expiação, é o momento da reconciliação, é a questão do livramento da culpa, é o momento da purificação. E, ao mesmo tempo que Cristo quer ser lembrado, Deus quer ser lembrado no meio do povo, o povo era responsável e guardião por esta promessa de compartilhar, de levar. Então, hoje, de modo muito prático, pastor, a ideia do santuário tem a ver com purificação, com libertação, com novidade de vida, com redenção e reconciliação. Para isso, é preciso que as pessoas conheçam desta palavra. E aqueles que já estudaram e que acreditam têm a responsabilidade, tal qual o povo de Israel na época, de compartilhar dessa obra hoje do santuário que acontece no lar celestial. Sabe o que eu mais gosto, pastor, que me encanta? Eu até anotei aqui. Como é que nós explicamos que o mesmo que é o sumo sacerdote é aquele que luta por nós, que nos julga e que advoga por nós? Como é que pode a mesma figura que se ofereceu em sacrifício, que morreu por mim, é o que advoga por mim, é o mesmo que julga? Significa que há muito amor e eu posso me sentir, novamente eu volto, confortável em servi-lo, porque ele sabe quem eu realmente sou. Só uma coisa importante a gente frisar, porque talvez quem está nos assistindo em casa já ouviu falar sobre o santuário, não apenas no Código Aberto, mas em outros programas. Nós
na leitura bíblica nós entendemos que existe um santuário que foi construído e Deus deu esse santuário a partir, como ele mesmo diz no livro de Êxodo, a partir de um modelo que foi mostrado a Moisés, e nós entendemos pelos relatos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, de forma especial no livro de Hebreus, que há também um santuário no céu, e nesse santuário Cristo está também fazendo uma obra de intercessão por nós hoje, nesse dia presente. É um santuário onde Cristo está vivendo, onde Cristo está se valendo do seu sangue, do seu sacrifício para interceder por nós e nos salvar. Então nós compreendemos isso, compreendemos que há o santuário, e aí o Elias deixou muito claro isso, que existe santuário aqui na terra, mas que há um santuário no céu também, onde acontece esse trabalho de intercessão, essa obra de expiação, onde Cristo ele é apresentado como sacrifício, ele é o sumo sacerdote que apresenta o seu próprio sacrifício como sendo válido e caminho pelo qual nós somos encontrados também aceitos por Deus. Questão para a gente fechar esse bloco é a seguinte: como essa mensagem do santuário, como essa ideia do santuário, como é que isso se conecta com a mordomia, como isso era uma prova de mordomia do povo de Israel e como a nossa compreensão hoje de que Cristo está no céu intercedendo por nós, ou até mesmo nossa compreensão e lições que a gente tira do santuário do Antigo Testamento, como que isso se conecta com essa ideia de mordomia. Pastor, a ideia da mordomia no santuário tem tudo a ver. Ela é linkada ao santuário, com a questão do santuário, porque o mordomo da época, no santuário, né, na época do povo de Israel, eles administravam todo aquele simbolismo, todas as ações que Deus determinou que fossem feitas, o povo administrava, e era uma coisa muito séria. Deus não aceitava que nada saísse do seu, né, do que foi determinado. Uma questão em relação à mordomia e ao santuário celestial é o seguinte: Cristo, nesse momento, ele atua como sumo sacerdote no céu, né? Isso nos indica uma brevidade, né, dos tempos que a gente vive. Esses tempos que a gente vive, isso já nos indica que estamos no limiar da história, no fim dos tempos. Como que eu linko isso com a mordomia? Um mordomo, hoje, ele precisa intensificar, e a lição até vem trazendo, que Cristo, ele nos dá, né, ele potencializa o nosso intelecto como mordomos para administrar a causa dele aqui na terra, tanto espiritualmente como nos assuntos temporais. Então nós, como mordomos, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, conhecendo a brevidade do tempo que Cristo, como sumo sacerdote no céu, nos mostra. Certo? Antes de vocês falarem, a gente tem que chamar o intervalo e a gente vai voltar nessa pergunta no último bloco, tá bom? Para a gente conectar essas duas coisas ainda um pouquinho mais do que o Elias já fez, a gente conectar ainda mais e partir também para um último assunto desse programa. Então segura aí, tá bom? BJ e Feliz tem mais para falar, daqui a pouco a gente volta. E você também segura por aí, porque daqui a pouco o Código Aberto volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Código Aberto. Nós saímos do segundo bloco conversando um pouquinho e tentando conectar o santuário, a doutrina do santuário, a compreensão dessa realidade com a mordomia, que é o tema da nossa temporada. E ficou da Ivelise e do pastor BJ pensar algumas coisas sobre isso ainda. Só falando sobre o santuário, que o santuário ele liga muito com a mordomia. Primeiro, por causa do sacrifício, né? Jesus era o símbolo do cordeirinho que era oferecido como sacrifício. Então, se Jesus deu tudo, né? Quanto mais nós também não damos as nossas ofertas, nosso sacrifício, pode dizer assim. E também a questão das pessoas levarem suas ofertas ao templo, levarem ali a 10ª parte era entregue no templo. Então, assim, a própria doutrina do santuário ela tem tudo a ver com mordomia. Jesus no santuário reconcilia a humanidade com a divindade e nós, como mordomos, temos o papel de sermos conciliadores, perdoadores, de oferecermos todo o capital que o céu nos concedeu em favor desse plano da redenção. De modo muito prático, como mordomo, eu também posso modelar o que Cristo fez no santuário nas atividades do dia a dia, no meu trato com o próximo. Até Paulo fala sobre isso em Colossenses, né, que ele é o que reconcilia consigo, né, o mundo e nos entregou também o ministério de reconciliação, né? Nós vamos voltar daqui a pouquinho para a nossa conversa, vamos ter música também, mas agora é hora de você resumir um pouquinho das coisas, organizar as ideias com o vídeo do pessoal do Ponto de Referência. Fica com o vídeo e daqui a pouco a gente volta.
Ao mesmo tempo que a mordomia é simples, ela é também complexa e profunda, e por isso pode ser muito mal compreendida. O fato é que ela não é apenas uma teoria e filosofia, é acima de tudo um trabalho, em que o cristão, igreja e ministério não podem sobreviver sem. E o primeiro passo para entender a mordomia é saber que Cristo é a figura central da Bíblia e do universo. É nele que precisamos olhar e nos inspirar. Não existe mordomia sem Cristo. Ele deve estar antes de todas as coisas. Ele é Criador, estava no princípio com Deus, Redentor, veio para servir e dar vida para muitos. A autoridade máxima, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E nome mais exaltado, nome acima de todo nome, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. No exemplo do santuário e suas doutrinas, vemos claramente a salvação e redenção através da morte de Cristo, como centro de toda a teologia cristã, assim como a importância da lei e do juízo vindouro. Através dos serviços do santuário, entendemos melhor o que significa a cruz, a expiação de Cristo pelos pecados da humanidade, como a grande verdade em todas as demais se agrupam e fazem sentido, ancoradas em Cristo. Como mordomos, mais do que acreditar, devemos viver essas doutrinas em nossas vidas e relacionamentos. Por isso é fundamental, como mordomos, nos preparar e pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que nos prepara para a promessa principal de que Jesus vai voltar a este mundo e que Ele está voltando. Assim como Cristo viveu em santidade, é assim que Ele deseja que vivamos. Nossas ações diárias revelam a Cristo e por isso, como mordomos fiéis, devemos cuidar em ter uma vida bem administrada, que seja agradável a Deus. A mordomia torna-se simples no sentido de que entendemos o amor de Deus e o sacrifício de Cristo. Mesmo em meio a possíveis sofrimentos desse mundo, vamos querer passar o máximo de tempo no serviço a Deus e ao próximo. Nossos recursos passam a ter mais objetivo na obra do Senhor e nossos talentos serão dedicados a trazer outros a Cristo. Tudo com o objetivo de pregar o Evangelho a todo mundo e abreviar a volta de Cristo. Que a paz seja convosco. Obrigado aí, pessoal do Ponto de Referência, valeu pela contribuição. E falando em pessoas que contribuem com a gente tem aí o pessoal dos discípulos que vão contribuir cantando agora. Já tem contribuído participando, falando e agora vão cantar. Que músicas vão cantar hoje? A gente vai cantar uma música chamada Jesus de Nazaré, uma música que eu compus. E ela mostra exatamente o que a gente falou aqui em algumas lições sobre a centralidade de Cristo. Beleza, Deus abençoe vocês. Já houve um homem cujo nome é Jesus de Nazaré. Trazia a luz, a esperança, vivia o amor, e por onde passava curava toda dor. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Caminhava até a morte, sangrava-lhe o rosto, e mesmo apanhando e sofrendo, teve forças ao dizer: Pai,
Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Deus nas mãos dos homens entregou seu filho pra me livrar dos meus próprios maus caminhos. Deus nas mãos dos homens entregou seu filho pra te livrar, por te amar, te escolheu pra te chamar de filho, te chamar de filho, de filho. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Amém. Deus seja louvado por essa mensagem que conecta muito com aquilo que o pastor BJ falou antes da gente chegar na música, que é Cristo, ele foi oferta de sacrifício, né? Cristo se entregou, o santuário apontava para essa realidade de Cristo como oferta, de Cristo aquele que se sacrifica, aquele que se entrega, e aí agora a gente chega nesse momento ouvindo a música e reforçando isso, né? Dessa oferta do Cristo e voltando àquilo que a gente falou no primeiro bloco, da centralidade de Cristo, que tudo gira em torno dele. E quando a gente pensa sobre Cristo, a gente pensa sobre o santuário, sobre a mensagem, como ele falou, mensagem de expiação, que também é uma mensagem de juízo, não é um juízo que nos condena, mas é um juízo que está sendo feito exatamente para nos salvar. Quando a gente chega nisso, quando a gente pensa nisso, a gente chega lá no Apocalipse e de repente a gente tem lá exatamente essa mensagem de um povo sendo chamado para adorar, de um povo sendo chamado, assim como o santuário era um chamado para adoração, um povo sendo chamado para adorar, um povo sendo chamado para entender essa proximidade de juízo que tem a ver com as três mensagens, as mensagens dos três anjos lá que aparece no Apocalipse 14. O que significam, quais são essas três mensagens, só para a gente resumir e tentar também conectá-las a esse assunto tão importante da mordomia. Para a gente entender um pouquinho o que são essas três mensagens, elas estão lá em Apocalipse 14, verso 7, né? E resumindo bem, a primeira mensagem angélica está lá: temer a Deus e dar-lhe glória, vinda a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Então é como que a primeira mensagem desse anjo. Depois vem a segunda mensagem, está lá no verso 8, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas deu beber o vinho da sua ira. E a terceira mensagem está no verso 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a gente acredita que essas três mensagens, elas
tanto já começaram a ser pregadas, né? A primeira mensagem ali, através de Guilherme Miller, em 1840, você pode pesquisar um pouco mais. Depois a segunda mensagem, quando muitos que acreditaram nessa volta de Jesus, no juízo que havia começado, tiveram que sair das igrejas. E a terceira mensagem começou a ser pregada a partir daí, que é a questão dos mandamentos, defendida inclusive pela Igreja Adventista. E até conversando aqui antes com o pastor Tiago, essas 3 mensagens, Ellen White também comenta que vão ser pregadas em conjunto no fim dos tempos, né? Esse retorno, a questão da criação, a questão de adorar ao verdadeiro Deus, às vezes sair de falsas religiões, falsas igrejas, e de voltar àquele mandamento, aquilo que ele ordenou. Então, resumindo, essas são as 3 mensagens aí dos anjos. Que eu acho que também as 3 elas têm a ver com essa, como falou, né, desse evento passado, desse evento futuro, e as 3 fazem parte da gente, da nossa vida hoje também, né? Desse chamado para olhar para a volta de Cristo, para um juízo que está acontecendo, de às vezes fazer um movimento de mudança e também redescobrir os mandamentos, redescobrir a guarda dos mandamentos. Gostei disso, porque significa também o chamado para um exame de consciência. Cristo é amor, mas ele também é juiz. E a palavra nos exorta a temermos exatamente a sua glória, ao seu poder, a reconhecermos quem ele é. Então, Jesus é amor, ele nos ama, fez essa obra da expiação, mas ele será o justo juiz. E cada um de nós será chamado para prestar contas dos recursos, do tempo da nossa vida, da forma como nós temos vivido. Isso não é para causar terror para quem nos escuta, mas é para lembrar que o tempo é hoje, para revisar e mudar comportamentos através das nossas ações, das nossas intenções. As 3 mensagens me fizeram recapitular um pouquinho o que a gente estudou até aqui também, né? Como o pastor BJ já citou os trechos, o Deus Criador, a minha responsabilidade como mordomo de cuidar da criação de Cristo, né? Que Deus confiou a nós, a criação sejam dos animais, mas também dos seres criados por Deus, os nossos irmãos e irmãs, né? Esse cuidado com a criação é uma coisa que reforçou esse aspecto da mordomia para mim. Segunda coisa, da Babilônia, né? Desse vinho, da fúria e da sua prostituição, me lembrou o materialismo, me lembrou ficar preso às coisas que nos prendem à Babilônia, né? Que nos encantam nessa Babilônia cheia de flashes, de luzes, o mundanismo que a gente falou também nas lições anteriores e também reforçou para mim nessa mensagem. E a terceira, a renovação para com a palavra. Né? A centralidade de Cristo e Cristo como sua palavra, né? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aí a gente chega na lição, né, de hoje, né, que a gente está aqui como Cristo como centro, a Bíblia como centro e a Bíblia sendo um reflexo de Cristo como um grande centro. Nessa, Karine, você que está em silêncio, o que você vê dessas mensagens que você consegue também conectar com a mordomia? Porque a gente está falando sobre mordomia, sobre essa questão que na sua definição mesmo de mordomia, né, é ser administrador ou administradora daquilo que Deus possui aqui na Terra. Como é que a gente pode relacionar ainda mais essas mensagens? Essa mensagem de um convite para adoração, essa mensagem de uma mudança, né, de uma saída de um sistema religioso falso e também esse convite para abraçar novamente, perseverar em guardar os mandamentos e em manter a fé em Cristo Jesus. Eu lembro na lição de 2014, eu li uma frase que ela me chamou muita atenção, que ela falava assim: a lei e a graça devem andar juntas. Se a gente parar para fazer uma aplicação na nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, e para medir o nosso relacionamento com Deus, a gente tivesse que usar a nossa disposição de doação dos nossos bens, dos nossos talentos, dos nossos recursos, qual seria o resultado dessa nossa autoanálise? Será que a gente ia chegar num ponto que a gente ia falar assim, bom, eu já estou bem, eu não preciso fazer mais nada? Ou será que esse resultado dessa autoanálise a gente ia parar e pensar assim, poxa, eu preciso muito da graça de Deus ainda na minha vida porque eu ainda não sou ninguém. Eu preciso ser transformado pela mensagem de Deus na minha vida para eu ser mais desapegado aos meus bens materiais, desapegado dos meus talentos para que eles não sejam só meus, para que eu possa ser um mordomo fiel, porque é isso que Deus espera de mim. Não sei se foi bem a tua resposta. Eu acho bacana você falar isso, porque assim, é um esforço que a gente tem tentado fazer, que é exatamente conectar e não deixar na cabeça de ninguém, não pode ficar na cabeça de ninguém, que é uma ideia legalista, que é um chamado legalista. Porque até a gente está falando que, olha, tem que sair e tem que guardar os mandamentos, como diz aqui, mas não é um convite para uma vida legalista, é um convite... A mordomia toda é um convite de graça, né? É um convite para uma vida
em função da graça, pela graça de Deus, respeitando a graça, entendendo a graça como maior das dádivas que Deus nos concedeu. Aqui, o nosso guia de estudos tem uma frase que eu achei bem legal, como uma aplicação para as 3 mensagens angélicas, que é a seguinte, que está em 2 Crônicas 5:20, que a função da mordomia é atuar em parceria com Deus na missão. Olha que privilégio, né? Que privilégio sermos parceiros de Deus, sermos aqueles que vão anunciar essas verdades. Deus nos convida a sermos seus parceiros nessa pregação. E aí vem também a perspectiva dos anjos. Você está falando de mensagem angélica, os anjos queriam ser essas pessoas para anunciar essas boas novas, e Deus confiou a nós. Que bênção e que privilégio é ser o mordomo de Cristo. Eu gosto muito da primeira mensagem angélica. Na primeira mensagem existe um convite que eu acho que resume muito o chamado para o mordomo, que é temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou o tempo do seu juízo, adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um convite para adoração que tem aqui, mas eu gosto muito. Para mim, um dos temas bíblicos que eu mais gosto é o tema da glória de Deus, a verdade sobre a glória de Deus, o tema sobre essa realidade de viver para a glória de Deus, como é o que mesmo Paulo fala, né? Olha, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Quando a gente pensa na glória de Deus, e você que está acompanhando o Código Aberto, quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente falou hoje, em primeiro lugar, a centralidade do Cristo. A centralidade do Cristo não é a centralidade apenas de uma doutrina, é a centralidade da vida da gente. É a gente gravitando em torno de Cristo para fazer como aquilo que o Diego já ressaltou nessas lições anteriores, contemplá-lo. E ao mesmo tempo contemplá-lo, aquilo que a gente tem falado, a Evelise falou hoje mais uma vez disso, deu essa ideia mais uma vez, que é também a ideia de compartilhá-lo, de refleti-lo. Viver para a glória de Deus é esse contato que a gente tem com as características de Deus, com o caráter de Deus. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele fala e aí Deus responde, eu passarei diante de ti a minha bondade. Deus revela quem Ele é. A glória de Deus é ter contato com quem Ele é, que é a compreensão de Deus, é compreender quem Deus é, esse contato com Ele. Então, eu coloco Cristo como centro, o contemplo e saio para o mundo para refleti-lo. E isso é viver para a glória de Deus. E esse é o chamado de todo mordomo. Esse é o chamado, e aí a gente tem que pensar, na minha vida financeira, eu gravito em torno de Cristo de tal maneira que o uso dos meus recursos funcionam para a glória dele? No uso do meu corpo, no uso dos meus talentos, quando eu penso nas habilidades que Deus me deu, essas habilidades estão em torno de Cristo de tal maneira que elas glorificam a Deus quando eu as exponho para o mundo? Quando eu penso no meu tempo, o uso do meu tempo, eu uso o meu tempo de tal maneira que eu esteja todo o tempo girando em torno de Cristo, contemplando a glória dele, refletindo a glória dele. Esse é o chamado mais importante pro mordomo. O chamado para todos nós que somos mordomos de Deus é uma vida para a glória de Deus. É uma vida de gente que gravita em torno de Cristo, tem contatos com a glória dele e reflete a glória dele para o mundo. Que Deus te abençoe, que você aceite esse convite e aceite o convite também de estar com a gente de novo na semana que vem no Código Aberto.